noite. Boa noite. Um pouquinho mais forte, por favor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, obrigado. Quem aqui veio pela Rádio Mundial, levanta o dedinho, por favor. Muito bem. Pelas redes sociais. Falou só dois. Tá certo? Pela primeira vez? Pela primeira vez aqui. Tá, vocês vieram com convidados, provavelmente. Alguém trouxe vocês. Né? Eu estava passando na porta e falava, deve ser legal, é de graça, foi de graça. Não, né? Tá certo, tá certo. Meu nome é Marcelo Moreto, eu sou da equipe Bolso Forte. Tá ali Júnior, né, que aparece na rádio, é o mais feio de nós, Júnior. Tá o Brás, é o pai dele, tá? São sócios do Bolso Forte. E o Davi, sócio do Vivendo de Bolsa, tá bom? Se vocês quiserem conversar com a gente vai fazer aqui a Educom, vai falar bastante coisa e depois nós estamos aqui à disposição para trocar ideia com vocês a respeito de qualquer assunto. E hoje nós trouxemos aqui na Educom. Não sei por que não está aparecendo lá, mas apareceu. Aí. Arthur Vieira de Moraes. Quem é o Arthur Vieira de Moraes? Se eu fosse falar aqui das qualificações desse rapaz, que além de ser meu amigo, né, tem tanta qualificação que eu ia ficar aqui umas 2 horas. Eu vou falar para vocês, esse é o cara dos fundos imobiliários. Né? A referência de fundo imobiliário, para mim, no mercado, é esse cara aqui. Entende muito. O que o Arthur vai fazer? Ele vai falar de fundos imobiliários bastante simples, bem básico, tá? Para quem nunca ouviu falar desse produto, para vocês entenderem, e depois ele vai lá dar um interromper para a gente fazer pergunta, e aí se quiserem, né, as pessoas que já conhecem fundos imobiliários, que já conhecem, podem perguntar e vão fundo aí, porque ele entende bastante. Tem um programa na Infomone, né, Arthur? Que é interessante, entra no site da Infomone, escreve Arthur, lá vocês vão ver os programas, está sempre entrevistando personalidade, é um cara fantástico, fantástico pela simplicidade com que ele passa os conhecimentos, que é que nem o Bolso Forte. Não é técnico, não é fala aquela língua que ninguém entende. É da nossa maneira, de uma maneira simples para todo mundo entender, tá bom? Gente, fiquei com Arthur Vieira de Moraes, então. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Legal, então casa cheia assim para falar. O professor gosta de falar, né? Ainda mais falar de finanças. E ver uma plateia lotada interessada por produtos financeiros, por fundo imobiliário. Gente, pela primeira vez. É um prazer mesmo para a gente falar. Eu fiz o seguinte, eu não preparei muita coisa, porque num evento assim, aberto, e com uma plateia tão diferente, tão heterogênea, me preocupa mais o que vocês planejaram do que o que eu planejei. Certo? Então, o que eu quero é que vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas a qualquer momento. O pessoal se vira, sai correndo com o microfone aí. E assim a gente vai direcionando da dúvida mais simples à dúvida mais complicada. Não tem dúvida besta aqui. O importante é que todos entendam o conceito e todos vão entender, porque é um produto muito simples, muito fácil de entender. Tem um amigo que fala de fundo imobiliário, para vender basta falar a verdade sobre como é o funcionamento dele, né? E ele é realmente tão simples que num primeiro momento a gente fala, nossa, será que isso pode ser verdade, né? E eu começo com essa imagem aqui, ó, para dizer que o que eu vou apresentar para vocês, que é um fundo que investe em imóveis, em empreendimentos imobiliários, outros ativos com base imobiliária, não é uma jabuticaba. O Fundo de Investimento Imobiliário nasce nos Estados Unidos em 1960 e se espalha rapidamente pelo mundo. Depois, em 69, a Holanda adotou algo, né, bem parecido com os fundos imobiliários, em 71 a Austrália, assim por diante. O Brasil criou isso em 1993, então já são 25 anos de indústria, e continua essa expansão. Em Portugal, nesse momento, né, nesse ano, eles estão lá falando com os reguladores, com a CVM local, que eles querem ter também uma figura parecida com o fundo de investimento imobiliário. Nos Estados Unidos, estimam-se 80 milhões de americanos que investem em fundos imobiliários lá, compram suas cotinhas na bolsa. Tá? São 190 fundos negociados na Bolsa de Nova York. Em vários desses países, aqui são países do G7, ali países que estão criando, e às vezes tem países de economia maior do que o Brasil, mas que o mercado de fundo imobiliário não é tão maior do que o do Brasil. O americano é um negócio gigantesco, $1 trilhão, milhares de imóveis.
E aqui a gente tem um mercado de 80 bilhões de reais. Esses fundos, eles têm um patrimônio equivalente a 80 bilhões de reais em imóveis e outros ativos com lastro no mercado imobiliário. E com a simplicidade de nos dar acesso a esses investimentos. Acho que todo mundo aqui entende a dinâmica de investir num imóvel para ter uma renda de aluguel. Certo? A gente nasce sabendo isso, praticamente. E eu acho engraçado que, se eu perguntar aqui, alguém tem medo de investir em bolsa? Alguém acha que é arriscado investir em bolsa? Sim. Tem risco, sem dúvida. Acha arriscado investir em imóvel? Olha que interessante. Por que não? Percebe que é um comportamento muito comum, né? Se a gente entende que imóvel é um investimento, como qualquer outro, tem que ter risco também, concordo. Mas é só uma questão comportamental. A gente nasce com essa ideia de que, putz, eu entendo do mercado de imóveis. Você perguntar aqui, quem entende de bolsa? Quem se sente seguro, fala, amanhã eu vou entrar lá no home broker e vou fazer operações em bolsa. A maioria fala, putz, eu acho esse negócio arriscado, eu não entendo disso, eu nunca estudei. Quem estudou imóveis para achar que entende de imóveis? Mas é natural, a gente nasce com essa ideia, porra, imóvel é um negócio simples. Não é tão simples assim. Tá? Sempre me fala essa 29, 39, eu vou para baixo, vou falar 29. Ninguém investe em imóvel. Imóvel é algo genérico. Existem 29 segmentos do mercado imobiliário. Você pode investir num imóvel residencial, num imóvel comercial, num imóvel de ilha, num imóvel praiano, em um cemitério, em um hospital. Você sabe que é um mercado tão complexo como seria o mercado de bolsa? Não é tão simples quanto a gente pensa que é. Né? Agora, independente disso, muita gente constrói patrimônio investindo em imóveis. Compra um imóvel, põe para alugar, depois consegue juntar mais dinheiro, compra mais um, então funciona. Há séculos o mercado imobiliário gera patrimônio e renda para as pessoas. Né? Mas, isso é menos importante, ele é efetivo. Outra coisa muito interessante dos imóveis. A gente está numa época de inovação, todo mundo fala de empresas disruptivas, né, que mudam tudo da noite para o dia. Hoje a gente pega táxi com o celular, vai lá no Easy Táxi no 99. Imagina aquela pessoa que tinha uma central de radiotáxi. Há 20 anos que ele sustentava a família dele com a central de radiotáxi. Em 15 dias o negócio dele acabou. Aí isso se chama disrupção, né, no termo da moda. Esse negócio sofreu uma disrupção. Alguém aqui diria assim, olha, o negócio que eu trabalho hoje pode acabar daqui 10 anos? Passa isso pela cabeça de vocês, a profissão que vocês têm hoje pode sumir daqui 10 anos? Sim, inclusive a minha. Os imóveis podem sumir daqui 10 anos? Eles podem deixar de ser relevantes daqui 10 anos? Percebe? Um imóvel, ele encontra a sua vocação. No imóvel aqui da frente tem uma agência bancária. E eu acho que daqui 10 anos não vai mais existir agência bancária porque a gente faz tudo pelo celular. Tá bom, o imóvel vai continuar lá. Vai sair a agência bancária, vai entrar um outro negócio. Os imóveis não passam por disrupção. Eles precisam de uma adaptação, de uma reforma, mas eles encontram a sua vocação. Muito bem, então voltando ao fundo imobiliário. Se puder descer um pouquinho, por favor. O que é um fundo imobiliário? Pode descer. É um fundo, é um investimento coletivo. Tá? Um fundo, tecnicamente, é um condomínio, como no condomínio que a gente mora. Em que todo mundo vai lá e põe um pouquinho de dinheiro. Acho que o conceito de investimento em fundo, muita gente aqui já deve entender. O fundo de ações, o fundo DI, o fundo multimercado. O fundo imobiliário pega um pouco de dinheiro de cada um, junta um monte de dinheiro no fundo, e um gestor profissional aplica esse dinheiro em empreendimentos imobiliários. Imóveis, principalmente, mas alguns outros ativos do mercado imobiliário. Fica mais fácil a gente entender com imóvel. Então, imagina que um pouco de dinheiro de muita gente, um monte de dinheiro, um gestor vai lá e compra 10 imóveis. Que imóveis? Uma laje comercial na Faria Lima, uma laje na Paulista, um prédio inteiro na Paulista, outro na Vila Olímpia e tal. O que ele vai fazer com esses imóveis? Alugar. Então, a renda do fundo vem do aluguel dos imóveis. Eu sou cotista do fundo, eu sou dono do fundo e o fundo é dono dos imóveis. Ele está alugado, tem alguém pagando aluguel, esse é o faturamento do fundo. Tira lá os custos, sobra o lucro, distribui o lucro para os cotistas. Isso entra com o nome de rendimento
e na prática é como se fosse um aluguel. Então a dinâmica é a dinâmica de investir em imóvel, tão simples quanto investir em imóvel. Só que com a facilidade de eu fazer isso via fundo, com qualquer quantia de dinheiro, tá? Com R$150 a rigor, eu começo a investir no fundo imobiliário, e ele vai me dar acesso a imóveis de qualidade que eu não teria. Como, por exemplo, um prédio na Faria Lima, ou um prédio na Avenida Paulista. Imagina que alguém tenha dinheiro aqui para comprar um imóvel para locação. 400, 500 mil reais, você vai comprar um apartamento ou uma salinha comercial de 40 metros quadrados. E vai pôr alguém lá para receber aluguel. A dinâmica é a mesma. Mas quem vai ser o seu locatário numa salinha de 40 metros? Com esse mesmo dinheiro, eu poderia comprar um fundo imobiliário que me dê acesso a dezenas, ou melhor, eu poderia comprar vários fundos imobiliários e ter diretamente acesso a centenas de imóveis, e imóveis de alto padrão vão me levar a locatários de alto padrão. Às vezes governos, grandes empresas, multinacionais. Qual que é o risco da operação? É tomar um calote? Pode acontecer eu tomar um calote? Pode, nas duas situações, no meu imóvel ou no imóvel do fundo imobiliário. O imóvel pode ficar vazio? Pode e vai ficar vazio em algum momento da vida do imóvel, ele fica vazio. Sai um inquilino, demora 2, 3 meses para entrar outro. Se eu peguei todo o meu dinheiro, comprei um único imóvel, ele vai ficar vazio em algum momento, zerou a minha renda. E mais, imóvel vazio, não é que ele não te põe dinheiro no bolso, ele tira dinheiro do seu bolso. Você tem que pagar IPTU e condomínio enquanto ele está vazio. E dentro de um fundo imobiliário, a mesma coisa. Mas se eu comprei um fundo que tem uma carteira diversificada, por exemplo, com 10 imóveis e 1 ou 2 ficaram vazios, diminui a minha renda, mas não zera a minha renda. Certo? Então eu tenho lá imóveis de alta qualidade, gestores profissionais e diversificação, o que é muito importante. Vocês estão todos com a cara séria, eu sei que eu também tenho essa cara de professor, mas fiquem à vontade para perguntar. Vamos baixar um pouco, deixa eu chegar em alguma imagem com exemplo. Tem uma continha interessante, pode passar um pouco. Aí, ó. Esses fundos, eles são negociados em bolsa. As cotas são negociadas na bolsa. Diferente daqueles fundos mais tradicionais, tipo o fundo DI, que você liga lá para o gerente e fala, quero resgatar o meu dinheiro, o fundo imobiliário não permite resgate. Por que ele não permite resgate? Para a segurança de todos. Lá no fundo DI, no fundo de ações, vou dar um exemplo com o fundo de ações. Um monte de gente deu dinheiro lá, eu sou gestor desse fundo e eu estou comprando ações em nome de todo mundo. Uma parte dessa grana eu não compro em ações, eu deixo reservada, porque eu sei que vai tocar o telefone e alguém vai precisar de um resgate. Então eu já deixo um dinheiro separado para atender esses resgates. Mas aí dá uma notícia, operação 897 da Lava Jato, todo mundo falando, essa bolsa vai cair, eu vou resgatar, todo mundo começa a ligar. O dinheiro que eu tinha reservado para resgate acabou, mas as pessoas estão querendo resgatar. Então o que eu faço? Eu vendo ações e vou entregando. Né? Vendo ações, transformo em dinheiro e vou entregando. Imagina se um fundo imobiliário admitisse resgates. Eu tenho 10 imóveis e as pessoas estão ligando falando, eu quero dinheiro. Eu não vendo imóvel com a facilidade que eu vendo ações. Então ele é um fundo que não permite resgate para a segurança de todos. Mas como que eu faço para resgatar então? Eu tenho que encontrar um comprador para as minhas cotas. Se eu tivesse comprado um imóvel e quisesse resgatar o meu dinheiro, eu não teria que vender meu imóvel? Da mesma forma eu tenho que fazer com o fundo imobiliário. E aonde eu vou encontrar esse comprador? Vou no Mercado Livre, vou lá no... Eu vou encontrar esse comprador na bolsa, na B3, pelo meu home broker, pela tela do meu celular. Então ele não permite resgate, eu tenho que vender as minhas cotas e eu encontro compradores na bolsa. Tem a liquidez e a transparência do mercado de bolsa. Eu sempre falo que o fundo imobiliário, ele uniu a tradição dos imóveis com o dinamismo e a transparência da bolsa. Então, imagina que eu tenho 10 mil reais e quero comprar cotas de um fundo imobiliário que está sendo negociado nesse momento a 120 reais. Quantas cotas eu compro? Entendeu? Eu não ligo e falo, quero aplicar 10 mil reais. Eu tenho que transformar esses 10 mil reais em cotas. Então, nesse exemplo, eu peguei 10 mil dividido por 120 reais, dando 83,33333. Eu vou conseguir comprar mesmo 83 cotas deste fundo. Certo? Imagine que esse fundo tem lá 10 imóveis, os imóveis estão alugados, estão pagando aluguel. Ao final do mês, todos os aluguéis que foram recebidos vão ser o faturamento do fundo. O fundo vai apurar e tira lá os seus custos, tem taxa de administração, tem taxa que paga para a CVM, aquelas coisas todas. Faturou, tirou custo, sobrou lucro líquido.
A lei diz, esses fundos foram criados por lei, que 95% do lucro líquido tem que ser distribuído aos cotistas. Então, quem já investe em ações aqui, gosta de dividendo, isso aqui é um prato cheio. Tá? O lucro vai praticamente todo para o bolso do cotista. Ah, mas esse negócio de 95% é meio abstrato. Vamos descer mais um pouco. O que ele vai fazer, o administrador? Vai apurar o lucro? Pode descer. Talvez mais para cima. Não. Eu já vou procurar isso, senão a gente vai enlouquecer. Ele vai fazer o seguinte, ó, eu tive X milhões de lucro e eu tenho tantas mil cotas no fundo. Divide uma coisa por outra e anuncia por cada cota quanto que ele vai distribuir de rendimento. E aí basta eu saber quantas cotas eu tenho, eu descubro quanto que eu tenho para receber. Tá aqui, ó. Só que é um anúncio de uma distribuição de rendimentos. Então, aquele fundo que estava R$120 lá, que eu consegui comprar 83 cotas, no fim do mês ele anuncia, ó, eu vou distribuir 92 centavos por cada cota. O que é isso? É 95% do lucro líquido. Ele já dividiu pelo número de cotas e anunciou assim. Quantas cotas eu tenho? 83 vezes 92 centavos é o que vai entrar de dinheiro na corretora, disponível para mim. Se eu quiser, eu reinvisto. Se eu não quiser, eu vou usar. Percebe como é simples de entender e de acompanhar. Se a gente for mais para baixo, eu vou chegar no extrato da corretora. Pode descer, por favor. Olha aí, ó. Isso é um extrato de corretora. Como que aparece lá? O lançamento, rendimentos do fundo imobiliário tal, esse KNCR, KNP, são códigos dos fundos como eles são negociados na bolsa. Quanto que entrou de dinheiro? Então, o saldo era 0, passou a ser 150, 57 por causa daquele primeiro fundo, segundo fundo, assim por diante. Esse investidor recebeu R$ 887,73 de rendimento, que seria o aluguel dos fundos imobiliários dele. O que ele vai fazer com esse dinheiro? O que ele bem quiser. Como as cotas são lá 120, 130, 140 reais, dá para reinvestir. Que legal. Se eu tenho um imóvel e recebo o aluguel do imóvel, eu não consigo comprar mais um pedacinho de imóvel. Né? Aqui eu consigo comprar mais uma, duas, três cotas que sejam. E isso vai me gerando lucro sobre lucro, juros compostos ao longo do tempo. Do outro lado, do lado da venda, se eu tenho um imóvel, comprei lá um imóvel por R$400 mil e agora eu preciso de 50 mil numa emergência. Eu não consigo vender só um pedaço de imóvel. Aqui, lembra que a gente fez uma conta que eu comprei 83 cotas? Talvez o que eu precise seja assim, ó, vendo 10 cotas e permaneço com 73. Eu tenho essa facilidade, né, essa liquidez, como se fala no mercado financeiro. E para vender? Quanto tempo demora para vender um imóvel? Não dá para dizer, né? Às vezes o corretor ainda te fala, esse é um ótimo imóvel, excelente, ele é fácil de vender. E não é que seja mentira. É um imóvel bem localizado e fácil de vender. Mesmo assim, a gente não consegue sequer imaginar quanto tempo demora para vender. E quando vender, quanto tempo demora para o dinheiro entrar no bolso? Isso aqui tem liquidez diária na bolsa. Você negocia todo dia, tem comprador e vendedor todo dia. Então, vende a qualquer momento, ainda que seja com prejuízo. Porque se você está precisando de dinheiro, você não escolhe preço, não é assim com o imóvel. Não tem aquele investidor profissional de imóvel, que é o cara que fala, quero comprar de quem está enforcado. Né? Aqui é o seguinte, você vende com lucro ou com prejuízo, você quer vender, você precisa vender, vai vender. 3 dias úteis depois, o dinheiro vai estar na sua conta. Que é como funciona o mercado de bolsa. A partir do ano que vem, 2 dias úteis depois, o dinheiro vai estar na sua conta. E o contrário também, quando comprar cotas, 3 dias úteis depois, agora você paga, e a partir do ano que vem, paga em 3 dias úteis depois. Tá? Bom, que imóveis são esses? Como é que eu vou saber onde eu estou investindo? Tem os relatórios gerenciais com as fotos dos imóveis. O imóvel não pertence ao administrador, também não pertence exatamente a mim, pertence ao fundo. E eu sou dono do fundo. Lembra um condomínio como que a gente mora. Então, uma das obrigações do administrador é convocar assembleias, como essa aqui. A gente poderia chamar isso de uma assembleia. Somos todos cotistas de um determinado fundo imobiliário. Eu convoquei todos vocês, que são cotistas do fundo, para mostrar as contas, aprovar as contas
E aí fala, olha, a gente está pensando em vender o imóvel tal e comprar outro imóvel, é isso que a gente está enxergando para o mercado. Eu estou pensando em fazer mais uma emissão de cotas para ter mais dinheiro e comprar mais imóveis. As principais decisões demandam aprovação em assembleia. Então, o cotista tem bastante controle sobre o que está acontecendo. Obviamente que é importante que a gente dê liberdade para o gestor trabalhar. Ele é um cara profissional da área, por isso que a gente escolheu fazer isso via fundo. Então, tem que dar liberdade para o cara trabalhar. Ele tem uma determinada liberdade. Todo fundo tem um regulamento, e nesse regulamento tem lá política de investimentos. É como se fosse uma procuração que a gente deu para ele. Dentro da política de investimento, vou dar um exemplo aqui. Tem um fundo cuja política de investimento é comprar imóveis comerciais, preferencialmente grandes escritórios, para fins de locação. Essa é a política de investimento do cara. Se aparecer um escritório para comprar e ele achar que é bom negócio, ele não pergunta para ninguém, ele compra. Agora, um shopping ou um hospital, ele não compra. A gente não deu esse mandato para ele, não deu essa procuração para ele. Ele pode chamar uma assembleia e falar, pô, eu estou querendo comprar um hospital, acho que é um bom negócio. O que vocês acham? Se vocês aprovarem, tudo bem. Se não aprovarem, não tem negócio. Só dentro daquilo que a política permite. Então, é transparente, é fiscalizado pela CVM, é regulado e fiscalizado pela CVM, tem demonstrações financeiras auditadas, você encontra no site da Bolsa, no site da CVM, balanço, DRE, deve ter gente de contábeis aí, tem balanço, DRE, demonstração de fluxo de caixa, de mutação do patrimônio líquido, obrigatório e auditado. Tem toda a transparência, toda a forma de eu controlar o que está acontecendo lá. E o relatório gerencial, a gente abre um ao vivo aí, vai mostrar as fotos dos imóveis. Quer ver alguns que a gente passa pela frente, frequenta, deve ter gente aqui que trabalha em imóvel de fundo imobiliário e não sabe. Mas tem um que eu tenho certeza que é batata, que todo mundo conhece. Vocês ou frequentaram quando criança ou já levaram os filhos de vocês no Hospital Sabará. Não é verdade? Pertence a um fundo imobiliário. Um hospital não precisa de tijolo. Um hospital precisa de bons médicos e bons equipamentos. Então, o que o Hospital Sabará fez? Vendeu aquele imóvel para o fundo imobiliário e assinou um contrato de locação de 25 anos, renováveis por mais 25 anos. Então, a partir de agora, no momento imediato da venda, o hospital impulsou uma bolada. E isso ele vai aplicar no negócio principal dele, que é equipamento e bons médicos. E a partir de agora ele paga um aluguel mensal. E quem recebe esse aluguel? O fundo, e depois o aluguel é distribuído aos seus cotistas como lucro líquido. Esse, especificamente, que é o Hospital Sabará, pertence a um fundo imobiliário, sim, só que esse fundo é canadense. Então, a gente não tem acesso a cotas deste fundo imobiliário que tem o Hospital Sabará. Mas tem muito imóvel que a gente conhece, principalmente aqui na Paulista, aquele prédio onde tem a Caixa Econômica Federal e o Tribunal Federal ali, bem perto do MASP. Eu estou esquecendo o nome, mas são duas torres bem parecidas. Ali, vários andares pertencem ao fundo imobiliário. Aquele prédio que é o antigo do Banco Real, que agora fizeram lá uma reforma, na minha opinião ficou horroroso, mas é que era tão bonito aquele prédio, tinha aquele campanário, lembra do Banco Real ali? Aquele prédio pertence a um fundo imobiliário. Hospital da Criança, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o Shopping Cidade de São Paulo, aqui na Paulista, no meio da Paulista, esse mais novo, 20 e poucos % dele pertence a um fundo imobiliário. Então, olha que interessante, o dinheiro que eu compraria em um imóvel, eu posso selecionar fundos imobiliários e eu vou ter uma parte do meu investimento em escritórios, em hospitais, em shoppings, em agências bancárias, uma série de outros segmentos possíveis, mas esses são os principais. Fora umas operações de renda fixa como o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, alguns já devem ter ouvido falar. Ao invés de você comprar o seu próprio CRI, você pode comprar um fundo imobiliário e ele faz uma alocação do CRI. Tudo bem até agora? Sim. Se tiverem dúvida, me avisa. Vou fazer o seguinte, tem internet aqui? Vou entrar no site e mostrar uma carteira de fundo imobiliário. Me fala o tempo, a gente já viu que você começou a falar mais.
Esse é o site de um administrador. Vou mostrar o exemplo de um dos grandes fundos do mercado. Tá? Veja que o patrimônio desse fundo é de 2 bilhões e 200 mil reais. E a cota dele está mais ou menos uns 150 reais. Quanto que eu preciso para me tornar cotista desse fundo? A rigor, 150 reais eu compro uma cota, porque eu posso comprar de um em um. Vale a pena ter uma cota? Financeiramente falando, não vai mudar nada na sua vida. Vai entrar 82 centavos de rendimento no mês que vem. Mas, do ponto de vista educacional, vale muito a pena e eu sugiro muito que vocês façam isso. Abram conta numa corretora, peguem 200 reais, compra uma cota e observe. Tá? Se eu estiver aqui falando uma tremenda bobagem e vocês perderem tudo que investiram, que não vai acontecer, vocês perderam 150 reais. Ok? Façam isso. E observam 1 mês, 2 meses, 3 meses, entendeu? Gostou? Vai comprando um pouquinho mais ou aumentando sua exposição. Aqui ele vai mostrar 12 imóveis que ele tem. Esse é um fundo que tem vários imóveis. 27% está no Rio de Janeiro, 14% em Minas Gerais, 58% está em São Paulo. Eu não saí da minha casa, pelo meu celular eu acessei uma carteira das principais capitais do país. 31% são grandes escritórios, 68% são galpões de logística, a gente já vai ver quais são. Os contratos são remunerados por IPCA ou por IGPM e assim por diante. Deixa eu chegar lá. Aqui, quais são os locatários? Ó, de que área eles são? Empresas do setor de serviço, financeiro, indústria, engenharia, comércio, assim por diante. Ele é bem diversificado também em locatários. Quando vencem os contratos de aluguel? Consegui, deixa eu ver aqui. Olha o nível de informação que a gente tem. Ó. Quando que vai vencer os contratos de aluguel? No ano que vem, 2% dos contratos vencem. Em 2020, 24% dos contratos vencem. E a revisional? Lá no terceiro ano, quem já fez uma locação comercial sabe que no terceiro ano pode ter uma ação revisional. Ó, 2019, 17% dos contratos chegou lá, 10% em 2020, assim por diante. Informação sempre disponível. Aonde esses imóveis ficam, mas aí daqui a pouco a gente vai ver a foto dele. Pode ir lá para baixo, tudo lá para baixo. Aqui, ó. Conseguem ver? Gomes e Carvalho lá na Vila Olímpia, Joaquim Floriano em Pinheiros, Vila Olímpia também, né? Doutor Fernandes Coelho, Avenida Paulista, e aí ele vai dizendo quanto que tem, aqui alguns no Rio de Janeiro. Esse aqui, ó, é bacana. Isso é um galpão de logística, né? Então aí tem um monte de coisa estocada e tal para distribuir para o Brasil inteiro. Quem já viajou para a rodovia dos Bandeirantes, com certeza reparou nesse galpão. Aqui tem um Magazine Luiza gigante, assim, dá para ver. Então, o imóvel pertence ao fundo. E a Magazine Luiza paga aluguel ao fundo. Então, parte do faturamento desse fundo, que vai parar naqueles 82 centavos que chega no nosso bolso, vem do aluguel que a Magazine Luiza paga. Agora fica fácil de entender aquilo que eu estava falando, né? Se eu pego o meu dinheiro e compro um imóvel, que imóvel eu vou ter, que inquilino eu vou ter? Se eu pego o meu dinheiro e compro cotas deste fundo, por exemplo, o nível do imóvel que eu vou ter é o nível do locatário que eu vou ter. Ainda assim, pode ser que a Magazine Luiza dê um calote, pode ser que ela pague tudo certinho, um dia ela fale, não quero mais esse imóvel, estou saindo, ele fica 2, 3 meses vazios. O risco existe tal qual no investimento direto em imóvel. Só que ele é diminuído pela transparência, pela liquidez, pela qualidade dos imóveis, pela qualidade dos locatários. Certo? Mais um monte aqui. Esse aqui em Jundiaí, ó, é onde fica no Brasil a fábrica da Foxconn, que é quem faz os iPhones aqui no Brasil. A locatária é a Foxconn. Esse é um exemplo legal para dar na realidade. Assim. Esse imóvel hoje está metade vazio. A Foxconn ocupava ele inteiro. Uma parte fabricava iPhone e outra parte fabricava iPad. Pô, inquilino dos meus sonhos, né? Os caras não vão dar um calote nunca. De fato, nunca deu um calote.
Mas num determinado momento ele falou, olha, aqui no Brasil, não sei, iPad é muito caro, não sei qual que é, as pessoas não compram iPad, eu não quero mais fabricar iPad aqui. Estão devolvendo metade do imóvel. Então, essas coisas vão acontecer, em algum momento vão acontecer. Daqui a pouco alguém vai lá, uma locatária do inquilino vai pegar esse imóvel, e aí o que vai acontecer? Vai aumentar o faturamento do fundo, vai aumentar o lucro do fundo, vai distribuir um pouco mais do que 82 centavos. Certo? Dúvidas? Eu tenho, Arthur. No gráfico anterior ali com relação a revisional está decrescendo lá. Mas aí por que está decrescendo ali a coluna de revisional dos contratos? Teve alguma alteração dos contratos aí que está mais amarrado? Que acho que tem a ver com esse negócio até da Foxconn, se não me engano, foi roubado lá o galpão. Eu acho que foi errado. Mas enfim, tá bom. O tipo de coisa pode acontecer sim. Que é o seguinte, uma parte esse fundo ele tem escritórios e galpão. É mais comum que em escritórios os contratos sejam de 5 anos, são os chamados contratos típicos, e estes prevêem ação revisional no terceiro ano. Quando você tem um galpão, é mais comum que o tipo de contrato seja atípico, ele é de 10 anos e não tem ação revisional. Então, como ele tem uma parte em galpão, uma parte em escritório, parte dos contratos deles são típicos, parte são atípicos. No atípico, a revisional não existe. Tá? O que importa no atípico é o vencimento. Então veja que o vencimento de 2022 em diante, ó, a barra é grande, por causa desses contratos de mais longo prazo. Tá? E aqui o que deve estar acontecendo é que em 2019, boa parte desses contratos típicos, que são de escritório, vão chegar em 3 anos de idade. Isso tudo você questiona o próprio administrador, vai na assembleia, pergunta. São imóveis que a gente passa em frente mesmo, isso não aguentam mais. Ah, esse imóvel é seu, esse shopping é seu, lá, não, eu não falo isso toda vez, sabe? É que esse cara tá. E quando a gente tem um imóvel de grande porte, tem um imóvel que me rende 30 mil reais de aluguel. Certo. Esse aluguel é limitado ao imposto de renda na fonte. Sim. E como funciona isso? Boa. Você tem uma cota pequena. Boa pergunta. Esse rendimento que vai chegar no seu bolso, que equivale ao aluguel, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então isso também acaba sendo uma vantagem, né? Digamos que o seu imóvel está alugado na física, você vai pagar 27.000% de imposto de renda. Aqui é zero. Não tem imposto de renda para a pessoa física. Se fosse na jurídica, pagaria 20% de imposto de renda. Tem imposto de renda no ganho de capital. Comprei cotas por 10 e depois um dia vendi por 12. Ganhei R$2 por cada cota. Aí eu tenho que pagar 20% sobre este lucro. No ganho de capital. Se eu nunca vender, só ficar recebendo o rendimento, isento de imposto de renda. Sabe lá o que vai acontecer ano que vem, né? Se vão tirar essa isenção ou não, estão falando bastante disso. Ainda assim, veja que eu nem tinha lembrado de falar isso, permanecem as outras qualidades em relação à gestão da carteira. E tem uma dúvida ali, não? Eu ia perguntar sobre o ganho de capital. O ganho de capital 20%. Tanto faz day trade, posição, tanto faz. Tem uma dúvida no fundo, é isso? Diga. Peraí, Brás. Aqui nós temos alunos e convidados que estão aqui pela primeira vez, né? E talvez alguém esteja pensando no seguinte: eu estou iniciando, né? Qual é o meu primeiro passo? Ou seja, que tipo de indicadores, quais os indicadores principais que eu devo avaliar para começar a fazer o meu investimento? E aproveitando, nós estamos começando um novo governo, né? Pela tua experiência, nós estamos vendo aí de uma taxa de juros altíssima, 1 ano e meio, 2 anos atrás, hoje uma taxa relativamente baixa para o Brasil, e uma perspectiva, me parece, um pouco mais positiva daqui para frente. Que setores, que segmentos que, de repente, eu deveria avaliar? Vamos lá. O primeiro passo é abrir conta numa corretora. Tá? Quem ainda não tem, faça. É gratuito, não muda nada na sua vida. Se você abrir conta numa corretora e nunca investir em nada, você não vai ser cobrado em nada. Mas é o primeiro passo. Tem que sair do banco. Pode ser na corretora do banco? Pode. Você se sente mais seguro assim? O Itaú tem corretora, o Banco do Brasil tem corretora, o Bradesco tem corretora. Mas abra uma conta em uma corretora. O primeiro passo para ter acesso ao fundo imobiliário. E aí compra uma cotinha lá e começa a observar.
Aí você me fala, quais segmentos? Bom mesmo é diversificar, né? Que é uma das grandes qualidades do fundo imobiliário. Então aí eu vou ter um pouco de shopping, um pouco de galpão, um pouco de... Agora a gente está falando de empreendimentos imobiliários, e o mercado imobiliário tem lá um ciclo que não importa o presidente, o nome da moeda, entendeu? É uma coisa centenária. Um ciclo, o mercado imobiliário ele tem 4 fases. Tem uma fase de recuperação, que é a que a gente está vivendo em São Paulo. Depois uma fase de expansão. Depois uma fase de super oferta. E depois uma fase de depressão. Em 2011, esses escritórios de alto padrão, 2011, 2012, não tinha em São Paulo. A vacância, ou seja, a taxa de imóveis vagos era 0. Estou falando de imóveis de alto padrão. Então, aquele que vem uma multinacional, falou, pô, preciso de um escritório de representação, eu quero uma Faria Lima, eu quero um negócio grande. Não tinha disponível em São Paulo. O que acontece num cenário desse? Todo mundo sai construindo. Pô, o mercado está ótimo, vamos construir, porque os preços de aluguel estão subindo e tal. Só que imóvel, você começa a construir hoje, entrega daqui 2 anos e meio, 3 anos, você começa num cenário e entrega no outro. E como todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo, isso não muda, pode ser bolsa, imóvel, Bitcoin, soja, né? Quando as coisas estão subindo, todo mundo quer. Só que o que acontece nos mercados de bolsa, se todo mundo quer sair, acaba, né, vai saindo aos poucos. No mercado imobiliário, se eu comecei a construir, eu tenho que entregar. E aí o mercado vai lá, o ciclo vai andando e tal, começa a ter tanta entrega ao mesmo tempo que a oferta cresce demais e a demanda não consegue acompanhar. Então os preços já começam a cair. Quem está fora fala, não vou construir. Mas quem está com uma obra no meio do caminho, tem que terminar. Então, mais prédios vão ficando prontos. E o preço vai caindo, até um ponto que o que era super oferta vira recessão. Então, o que aconteceu bem recentemente, aqui em São Paulo, essa vacância, que era 0 em 2012, tecnicamente 0, foi a 25%. Você imagina que 1 em cada 4 escritórios de alto padrão estavam vagos. Alguém tem ideia de quanto que foi no Rio de Janeiro? 50. Aí é caos, cenário de caos. Né? Por tudo que o Rio de Janeiro está passando, pela dependência do petróleo, pelas questões de segurança, política e tudo mais. Bom, o que acontece num cenário, seja de 20, 25, 5, ninguém constrói. Aí todo mundo fala, imóvel, isso é uma porcaria, tá louco, vou comprar Bitcoin, vou fazer outra coisa da vida. Bom, se ninguém constrói, aqueles imóveis, cedo ou tarde, eles começam a ser ocupados, a economia gira, as coisas melhoram. À medida que eles vão sendo ocupados, os preços dos aluguéis param de cair, chegam a uma estabilidade, e depois, aos poucos, eles vão recuperando. Então, aqui em São Paulo, a gente está nessa fase de recuperação. O que era 25%, hoje é 20%, 18% de vacância. Quando eu falo 18%, eu estou falando do geral da cidade de São Paulo, mas tem posições como Itaim, Faria Lima, já não tem mais. Ali a vacância já é praticamente 0, uma vacância normal de 3%, 4%. E aí, com o fundo imobiliário, posso fazer esse tipo de diversificação por região. Né? E do presidente, sinceramente, já foram tantos, né? Não é uma preocupação que eu tenho. Assim, a taxa de juros caiu, isso é bom para todo mundo, para todos os mercados, fez com que o número de investidores crescesse muito, fez com que os fundos imobiliários valorizassem muito até maio. De maio, aí veio a greve dos caminhoneiros e tal, as cotas caíram, desvalorizaram bastante. E mesmo assim, a base de investidores continuou crescendo. Alguém tem ideia de quantas pessoas investem nisso no Brasil? 180 mil brasileiros. Só. 80 milhões de americanos. 180 mil brasileiros. Quantos milhões de brasileiros têm imóveis no Brasil? Né? Com aquela sensação que eu estava falando no começo. Não tem risco. Tem. Quem é mais experiente aqui já investiu em imóvel, já fez um mau negócio com imóvel pelo menos na vida. Tá certo? Algum imóvel que, essa compra foi ruim. Essa compra ruim com fundo imobiliário, você vende em 3 dias o dinheiro está no seu bolso. Perdendo 10, 15% que seja. Então, eu tenho uma carteira de imóveis. O que eu vou fazer? Vender tudo e comprar fundo imobiliário? Lógico que não. Você vai diversificar com fundo imobiliário. Mantenha a sua carteira de imóveis e começa a comprar fundo imobiliário. Que imóveis você tem? Residenciais? Começa a comprar fundo imobiliário de shopping, por exemplo. Vai diversificando. Eu já tenho uma carteira de ações.
Então não tem sentido você não ter fundo imobiliário junto da sua carteira de ações. O medo de bolsa você já venceu. Agora você vai colocar uma outra classe de ativos lá, que vai segurar o risco geral da sua carteira, porque ele oscila muito menos do que as ações, e vai colocar um dinheiro todo mês. Eu não sei se eu deixei isso claro, mas é prático que o rendimento seja mensal. Todo mês entra um dinheiro na sua carteira. Então eu chamo o fundo imobiliário do coringa do portfólio. Você tem ações e fundos imobiliários. Você tem imóveis e fundos imobiliários. Você tem renda fixa? Tem um pouquinho de fundo imobiliário. Quem nunca investiu em renda variável aqui, dê o primeiro passo via fundo imobiliário. Eu estou falando isso desde o começo desse ano, por causa daquela taxa de juros, e hoje eu tenho aquela sensação de, eu avisei, pega a volatilidade que é o mercado de bolsa no ano eleitoral, ele sobe e desce maluco, a volatilidade dos fundos imobiliários diminuiu. Se alguém aqui assiste o programa Fundos Imobiliários no Infomani, me viu apresentar isso na semana passada. Tá? Mostrei graficamente. A volatilidade dos fundos imobiliários, durante o período eleitoral, diminuiu. Por quê? Porque todo mês entra um dinheiro lá, não faz sentido subir demais, nem faz sentido cair demais. Percebe? Então, ele é um coringa no seu portfólio, ele agrega no seu portfólio, seja lá a classe de ativo que você tem. Você tem uma carteira de imóvel, coloca um pouco de fundo imobiliário, aí o que você faz? Aquele imóvel que te dá dor de cabeça há anos, vende ele sem pressa. Vende ele sem pressa e transforma ele em fundo imobiliário. Mantém os imóveis que te interessam e vai diversificando os seus investimentos imobiliários via cota de fundo imobiliário. Vai comprar o que você não tem. Vai comprar shopping, vai comprar galpão de logística, coisa assim. Diga. Boa noite. Na semana passada, saiu no Infomani, inclusive, um ranking dos 20 melhores fundos imobiliários que pagam aluguéis, né, os mais altos, no caso. Aquilo é suficiente para a gente escolher mesmo o fundo imobiliário ou tem algum outro ponto de atenção, alguma outra fonte de pesquisa? Acho que foi, inclusive, a parte que eu deixei de responder. Não, aquela não é uma boa métrica. Assim. Quais são os que mais pagaram rendimento? Sabe aquela máxima inequívoca de que quanto maior o retorno, maior o risco. Então, se eu escolho pelo rendimento, eu estou escolhendo os mais arriscados. Tá? O que hoje deve pagar um fundo imobiliário com menos risco? Um 0,55% a 0,6% ao mês. Hoje. Eu quero 1% ao mês. Tem? Tem. Assuma o risco. Tá? Por exemplo, um fundo que tem um único imóvel, esse único imóvel é um hospital, e tem briga na justiça pelo valor do aluguel. Percebe que o risco é maior? Vai dar 1% ao mês, até uma probabilidade muito maior de ter problema. Então eu não posso ter esse de jeito nenhum? Posso ter um pedacinho dele no meu portfólio. O que eu não devo é ter muita coisa no meu portfólio ali. Tá? E lembra que isso não é renda fixa, é renda variável. Qual que é, de fato, a diferença de renda fixa para renda variável? Ação é renda variável porque o preço sobe e desce na bolsa todo dia? Muita gente acha. Ação é renda variável porque a renda varia. O que sobe e desce na bolsa todo dia é preço. E a gente está conceituando renda, não preço. Preço fixo não existe. Mesmo os papéis de renda fixa, eles mudam de preço. Certo? No Tesouro Direto muda de preço o tempo todo. Renda fixa, o preço não. Então qual que é a diferença de um para o outro? Na renda fixa eu contrato, eu faço um empréstimo, governo, banco, empresa, eu estou te emprestando dinheiro aqui, estou comprando um título, e você tem que me pagar 10% ao ano. Então a renda não vai mudar, é 10% ao ano, faça chuva ou faça sol. O preço desse título muda diariamente. E na renda variável? Eu não emprestei dinheiro para ninguém, eu virei sócio, eu virei cotista de um grupo de investidores. Da onde vem a minha renda? Eu falei aqui, da onde vem a renda que chega no bolso do cotista do fundo imobiliário? O aluguel é o faturamento. E aí ele falou, tem que distribuir 95% do quê? Lucro. Do lucro. Lucro é igual todo mês? Não. Lucro varia? Então a renda que deriva do lucro varia também.
Tá? Por isso que a ação é um ativo de renda variável, por isso que o fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Por que eu fui falar isso? Estou dizendo que hoje um fundo imobiliário conservador vai te dar entre 0,55 e 0,60. Hoje, é sempre assim? Se você acredita que a economia vai melhorar, os preços dos aluguéis vão subir, o lucro aumenta, a renda aumenta. Se você acredita que é o contrário, a gente vai piorar, vai entrar numa recessão maior e tal, aluguel cai, imóvel fica vago, o lucro diminui, a renda diminui. Certo? Então, eu consigo fazer esse exercício, essa análise. O que eu acredito do cenário econômico? Se eu acredito que o cenário vai melhorar, essa vacância média hoje de 18%, ela tende a diminuir. Tá? Ninguém está entregando o imóvel novo agora, porque a gente vem no período de recessão. Então, se a economia melhora, quando a gente fala assim, as empresas estão expandindo, não é forma de dizer. Expandir demanda espaço. Se o bolso forte expandir, precisa de um lugar maior. Isso aqui já não está dando. Isso é expansão, não é figura de linguagem. É espaço mesmo. Então aí tem que alugar mais um andar. E aí a vacância vai diminuindo. Entendeu? E aí o faturamento aumenta, o lucro aumenta, a distribuição de renda aumenta. Então o que hoje é 0,55, 0,60, amanhã pode ser 0,65, amanhã pode ser 0,70. Fatalmente vai vir uma fase ruim de novo, aí cai um pouco, depois melhora. Quem tem imóvel aqui há muito tempo sabe como é. Vai ser a mesma coisa para o fundo imobiliário. Ficou claro? Mais dúvidas? O que eu esqueci de falar? Diga. Por essa eu não esperava. Boa noite, Arthur. Boa noite. Que nem o fundo imobiliário, então não existe crise, você acha? Existe, claro, existe. Tanto quanto se você tivesse no mercado, se você tivesse imóveis propriamente dito. O que o fundo imobiliário vai te entregar de melhor nesse sentido é que se você fizer uma carteira bem diversificada, eu comprei, por exemplo, 10 fundos diferentes, isso me levou a ter exposição a 100 imóveis diferentes de segmentos diferentes. Sei. Zerar a renda é muito improvável. É muito improvável. Muito improvável. Agora, vai diminuir a renda nos períodos de crise? Claro que vai. Claro que vai. Assim como vai melhorar nos períodos de economia boa. Então, imagina quem já é aposentado e usa um imóvel para complementar a sua aposentadoria. Se aquele inquilino der um calote, ou se ele falar, obrigado, foi ótimo, mas agora eu quero mudar, zero aí. Se ao invés disso ele tivesse 10 fundos imobiliários, a renda diminui 10, 20, 30% que seja. Mais até. É que nem você, que nem você é referência já no fundo imobiliário. Já passou por alguma dificuldade nesse sentido? Já. Sim, sem dúvida. Ó, o fundo, ele acompanha mais ou menos esses ciclos da economia, certo? Em 2012, as cotas estavam lá em cima, valorizaram pra caramba, e os aluguéis iam sendo reajustados para cima, então o rendimento ia aumentando ao longo do tempo. Aí, em 2015, chegou a superoferta, e junto com a superoferta chegou uma crise tremenda no país, PIB negativo. Pô, as cotas desvalorizaram. Consegue dar um Google aí no gráfico do IFIX, por favor? As cotas desvalorizaram bastante até o comecinho de 2016. Aí começou um período de recuperação muito grande, que foi até maio de 2018. Esse ano caiu um pouco e está num patamar mais estável agora. Com que cenário? Se a gente... Aí, ó. Pode ser um máximo aí, ó. Olha lá. 2015, queda, começa a recuperar lá em 2016, aí subiu bastante até maio de 2018, e aí cai de novo. Então, nesse período, se eu pegasse esse fundo que eu mostrei agora e buscasse um histórico dos rendimentos que ele distribui por cota, você ia ver o rendimento aumentar, ficar estável um bom tempo, depois cair, depois aumentar, normal. Você tem certeza de que isso vai acontecer, fases boas e fases ruins, e tem transparência até para antever isso, entendeu? Porque tem um negócio em bolsa chamado fato relevante, né? Então o inquilino fala, ó, estou indo embora, Foxconn lá do iPad, estou indo embora. O administrador tem que publicar um fato relevante. Então fica público para todo mundo, a Foxconn vai sair daqui 3 meses. Sim.
você já espera um impacto negativo na sua receita nos próximos 3 meses. Muito transparente. Assim. Deixa eu fazer uma coisa do Sebastião. Um valor, um valor mínimo. Sim. Para uma cota de um desses fundos imobiliários, tem assim um valor mínimo determinado? Qual a média? Então, o mínimo que dá para comprar é uma cota. E aí tem fundo que vai estar R$90, outro vai estar 150, outro vai estar R$200. Então, o mínimo é uma cota, eu diria que com R$150 dá para comprar a maioria dos fundos. Isso. E muitas corretoras não cobram mais corretagem sobre fundo imobiliário. A XP é uma delas. Então, aquilo que eu falo, pega lá R$200, abre a conta, compra uma conta e observa que o dinheiro vai entrar. 80 centavos, vai entrar o dinheiro todo mês. E aí vai pegando confiança a respeito disso. Aliás, só para aproveitar, aquele material que eu estava mostrando é um e-book gratuito, né? Um livrinho em PDF gratuito, vocês podem baixar lá à vontade, vai ter essas explicações. Arthur, existe o preço da cota e a relação com o valor patrimonial do tijolo mesmo. Tem alguma... É legal até você explicar a relação de um com o outro, pessoal. Você vai explicar bem melhor que eu. E aí a minha pergunta é, existindo alguma relação que, por mais otimista que você esteja, você fala, tá caro demais, aí eu não vou comprar? Né? E depende de setor para setor. Então, muitas coisas vão ser analisadas e depende de que fundo que eu estou investindo. Por exemplo, a gente está vendo o desemprego está caindo, né? Ou seja, o desemprego vem diminuindo, que é uma ótima notícia. Pensa que tem fundo imobiliário que investe em escritório, outros investem em shopping, galpão de logística e tal. Se a gente vê que o desemprego está diminuindo, parece uma boa notícia para qual segmento? Shopping. Quem não tem emprego não gasta. Agora, quem tem emprego, gasta. A gente gosta de gastar. Então, veio um fator da macroeconomia que me leva a pôr por dia, por que não comprar umas cotas de fundo de shopping? Certo? Faz sentido o raciocínio. Agora, aí eu chego lá no meu home broker e vejo a cota está R$ 153,50. Isso é caro ou isso é barato? Quando eu compro uma cota, o que eu estou comprando? Uma fração ideal do patrimônio daquele fundo. Quanto vale o patrimônio daquele fundo? R$144. Se eu dividir um pelo outro, vai dar uma relação aqui. O lógico seria estar igual? Concorda comigo? Se eu comprar essa cota, que eu estou levando de fato é o patrimônio. O patrimônio vale 144 por cada cota. Aquele patrimônio de 2.200 lá, dividido pelo número de cotas. Então, o normal seria eu pagar 144 por cada cota. Se está 153,5, tem um ágio aí. Tem um ágio. Pode acontecer o contrário? Pode e acontece. Esse fundo eu já vi com 50% de ágio e já vi com 30% de deságio. Esse fundo existe desde 2010, se me engano. Não, mais tarde, 2012, eu acho. Então, você consegue olhar essa relação do preço em relação ao valor patrimonial. Vai ser igual? Não, não vai ser igual. Não se espera que seja igual. Por quê? No valor patrimonial, eu tenho lá todos aqueles imóveis que a gente viu. Isso é reavaliado uma vez por ano. E com toda a transparência, com laudo de avaliação, tá, de acordo com normas da CVM. Então, esse valor patrimonial ele é meio que apurado uma vez por ano. O valor da cota muda todo dia. Muda todo dia. Então, alguma diferença vai ter. E isso eu falo meio que no chute, nunca vi um estudo no Brasil, um estudo acadêmico falando isso. Mas, na minha opinião, 10% a mais, 10% a menos, tá ok. Tá, eu não espero que seja 0 a 0, ou que seja relação 1, porque só numa coincidência aconteceria. Agora, pô, tá 20%, 30% acima. Pagaria 30% de ágio no imóvel, por melhor que a gente parecesse? Entendeu? Ah, tá 30% abaixo. Isso por si só é uma decisão de compra? Não, deve ter um motivo para isso. Né? Deve ter um motivo para isso. Vou investigar. Eu não achei nenhum grande motivo, nenhum grande problema, tem uma oportunidade. Eu acho que o interessante seria ter uma curva comparativa do valor patrimonial contra o valor do mercado, e pelo menos nos últimos 12 meses. Tem, mas tem. É bem fácil de encontrar isso.
E aí você consegue avaliar. Então, a informação ela é disponível. Os dados são públicos e tem sites especializados, o pessoal já põe isso em gráfico, facilita, dá para fazer tranquilamente esse tipo de análise. Se tiver igual, tá ótimo. Se tiver um pouquinho abaixo, melhor ainda, entendeu? Mas se a renda faz sentido para você, e se te parece que a renda vai permanecer estável ou crescente, então ok, faz sentido pagar. Isso é uma diferença, inclusive, antes de você fazer tempo. Tem desvantagem de fundo imobiliário em relação ao imóvel? Lógico que tem. Isso aqui é só uma classe de ativo, não é a oitava maravilha do mundo. Uma das mais marcantes, não tem galinha morta em fundo imobiliário. Sabe aquele cara que tem 30 imóveis? Conhece ou já ouviu falar? Né? Tem um cara que tem 30 imóveis. Ele não precisa do 31º. De quem que ele compra o 31º? De quem precisa vender. Meu imóvel vale 1 milhão, mas eu estou desesperado, eu quero vender. Os caras falam, te dou 650. Fechado, não preciso de dinheiro. Vamos no cartório agora e vou comprar. É a galinha morta. Eu já tenho 30, eu não preciso comprar mais um. Você que está precisando vender. Então eu faço o meu preço. Tem isso em bolsa? Tem regras de negociação em bolsa. Tem parâmetros de negociação em bolsa. E uma coisa importante é o leilão. Qualquer ativo negociado em bolsa, se entre o último negócio e o próximo, a diferença de preço for superior a 3%, a bolsa não executa aquela operação. Ela anuncia um leilão para todo o mercado. É como se eu chegasse no cartório falando, vou passar esse imóvel aqui por 650 pau de escritura, o cartorário falasse, espera um pouquinho, pega um megafone, vai na esquina e fala, o imóvel de 1 milhão está saindo por 650, alguém dá mais? É exatamente isso. A bolsa anuncia, está saindo um negócio que um fundo que o último preço foi 150, agora está saindo por 120. E ela anuncia um leilão. Quem quiser paga mais, quem quiser vende por menos. Então não tem a galinha morta no mercado de fundo imobiliário. Você compra sempre pelo preço que está no mercado. A sua análise é se esse preço está caro ou está barato. Mas é igual para todo mundo. Tá? Diga. Arthur, uma dúvida. Esse ágil, isso é legal, essa questão dele ir lá nos 50%, ou cair para 30%? Isso quem é investidor e está aprendendo agora com a gente, o que tem que fazer assim? Por quê, né? E se é... Então, você gostou do fundo. Você viu os imóveis, viu os locatários e tal. O fundo te parece bom. Agora, para o negócio ser bom, depende do preço, né? Um Corolla, acho que todo mundo acha que um Corolla é um bom carro. Eu tenho um para vender por 250 mil. Quem quer? O carro continua sendo bom, mas por este preço o negócio deixou de ser interessante. Então, o fundo é bom e ele vai continuar sendo bom. Mas se você vê que ele está sendo negociado com ágio de 20%, 30%, espera, um dia ele vai cair. O dinheiro não brota do céu, o dinheiro não aceita desaforo. Um dia ele vai cair. Então, nesse período, você pode comprar títulos de renda fixa, um tesouro Selic, alguma coisa assim, fica esperando. Um dia vai cair. E aí você compra no momento que seja interessante. Professor Arthur, sim. Além da administração da vacância, quais são os outros critérios que eu posso estar observando na gestora para saber se ela está fazendo um bom trabalho ou não? Porque tem administradoras que assumem determinados fundos que até então estavam vindo com um caminho ruim e de repente conseguem mudar o perfil do imóvel. Sempre fala e brinca do DNA imobiliário, né? Aconteceu principalmente em 2012, que teve uma expansão muito grande nesse mercado. Um monte de casa financeira, de bancos, de corretores e tal. Pô, se todo mundo quer fundo imobiliário, a gente tem que ter, né? Vamos montar fundo imobiliário. Como se fosse fácil. Uma coisa é ser gestor de um fundo de ações. Você precisa de uma tela lá, de um Bloomberg, de um telefone. Outra coisa é comprar 8 shoppings no Brasil inteiro. O cara entende de shopping, entende de imóvel. Entendeu? O imóvel, ele pode até ser imóvel, mas ele é vivo. E a circunstância em volta dele também. Então, se eu não tiver um cara que entende do mercado imobiliário, que não faz modernização, atualização do imóvel, eu não estou falando só de reparo, é modernizar. Uma coisa é, está tendo um vazamento aqui, eu preciso ter uma grana para consertar o vazamento. Outra coisa é, o prédio vizinho colocou aquele elevador automático. Tem que pôr também. O meu elevador está ótimo. Teria mais 10 anos de vida, mas eu preciso modernizar o meu ativo. Senão ele deixa de ser interessante para o inquilino. Tá? Então, ó, o que é importante? Se eu estou comprando fundo imobiliário, eu estou chegando a um patrimônio imobiliário. Então, primeiro, o imóvel é bom,
ele é bem localizado, eu compraria, se eu tivesse grana, eu compraria este imóvel. Sua primeira análise. Segundo, o gestor é bom, pode ser o melhor imóvel do mundo. Você dá uma Ferrari para o Satoru Nakajima, você sabe o que vai acontecer. Né? Então, o gestor é bom, ele entende imóvel, aí fechou a conta. E o preço, né, não tiver muito caro, aí fechou a conta. Pessoal, acho que pelo horário aí já tá bom, né? O que vocês acharam? Fantástico, né? Fantástico, né? Esse é o Arthur, gente. Assim que sempre fala comigo, dessa maneira límpida e clara e transparente, como são os imobiliários, tá, Arthur? Obrigado pela sua presença, tá bom? E sempre que você puder, volta. Esse book, aí quem quiser entrar em contato com o Moreira, ele repassa para você. Entre em contato lá com a gente põe no seu e-mail esse book, tá bom? Assim para me passar. Procura meu nome no YouTube, vocês encontram lá os programas fundos imobiliários. Aí tem entrevista com o gestor, com o consultor. Para quem quiser anotar, manda um e-mail para bolsoforte@bolsoforte, que a gente manda o e-book, tá? Então, ó, vou agradecer o convite e agradecer a atenção de vocês. Vou para casa cuidar da minha menininha, que eu prometi que chegava antes dela dormir hoje. Tá bom? Obrigado. Parabéns a vocês. Belo evento, sabe? Obrigado. Tchau. Boa noite, pessoal. Porque para mim é mais fraco do que para o Moreira. Boa noite, gente. Boa noite. Avisa o Moreira, que é melhor meu. Gente, gostaram? Sim. Legal, essa é a ideia do Bolso Forte, que a gente pensa, sempre trazer alguma pessoa, né? Talvez não em todas as reuniões, mas trazer sempre alguma pessoa com um assunto relevante e importante para a vida de vocês, a vida financeira de vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a macroeconomia, que sempre é uma coisa um pouquinho mais complicada, sei lá, talvez seja um pouquinho mais complicada, mas extremamente importante, principalmente por ser esta a última Educom de 2018. E nós vamos começar em breve um novo governo, e como a gente fala, nós, Bolso Forte, somos partidários, né? Para nós não importa quem é o presidente, o que importa para nós, sabe que é mentira, né, gente? O que importa para nós é que nós tenhamos um país melhor, uma vida melhor e com melhores perspectivas que nós perdemos há pelo menos 6, 7 anos, né? Todo mundo perdeu a confiança na vida econômica e financeira desse país aqui. E nos parece que está sendo retomado aos poucos e agora nós temos uma nova grande chance de retomar a economia. O que está acontecendo lá fora? Estados Unidos. Governabilidade do Trump, brigas comerciais, exaustão do crescimento e Bolsa Americana em recorde. O que é governabilidade? Ontem e hoje, em especial, está tendo uma eleição no legislativo nos Estados Unidos. A expectativa de mercado, eu vou passar sempre a leitura do mercado, não a nossa pessoal. A expectativa do mercado é que os democratas, que hoje são minoria na Câmara de Deputados, consigam a maioria. E no Senado, os republicanos, que hoje são maiorias, que permaneçam com maioria. Por que isso? Porque isso evitaria que o Trump continue com uma expansão dos Estados Unidos ao tom que está. Ou seja, os Estados Unidos está crescendo muito, né? O nível de desemprego é o recorde, né? Nunca teve tão pouca gente desempregada, 3,7% da população ativa, fazendo com que a economia esteja lá a 1.000 por hora. Só que isso traz uma preocupação para o mercado. Se por acaso o Trump continuar com a maioria na Câmara e no Senado, vai fazer com que ele continue com essa expansão. E isso vai levar mais meses ou menos meses a uma taxa de juros maior nos Estados Unidos. O gradualismo, que é subir devagarzinho a taxa de juros americana,
vai para o espaço e o FED, o Banco Central Americano, vai ter que subir mais rapidamente. Toda vez que sobe juros, isso é negativo para a renda variável. Então, nós teríamos, provavelmente, até porque nós temos recorde nas bolsas americanas, uma queda na bolsa americana, e que poderia fatalmente contagiar as bolsas de todo mundo, inclusive do Brasil. Então, isso criaria aí um mal-estar. Então, a leitura do mercado é que haja essa divisão lá, para que o Trump possa dar um passo para frente, mas segurar a onda, não exagerar nessa expansão, cortando mais impostos, aumentando mais salários, da forma que ele está fazendo. Briga comercial, todo mundo sabe, né? Ele tem brigado com todo mundo, tá certo? Principalmente China, enfim. Essa preocupação eterna. Ontem, talvez para ganhar alguns votos, ele falou que está próximo de um acordo com a China. Deve ser mentira, né? De toda forma, é o que ele está falando e a gente torce até para que isso seja verdade, porque dá uma tranquilidade aí no mundo. Exaustão do crescimento, ou seja, há vários analistas que dizem que os Estados Unidos já cresceu o que pode crescer, né? Ele já vem há anos crescendo, lembrando que de 2008 até 2010, 2011, 2012, o mundo todo entrou numa recessão brutal. Os Estados Unidos saíram na frente, como também é normal, mesmo que o problema tenha sido lá, a origem foi lá, ele vem crescendo forte. Então, isso tem um limite também. Então, o mercado começa a ter essa leitura e a entender aonde isso vai parar. Tudo que cresce, uma hora, murcha, né? E isso, falando dos Estados Unidos, pode trazer consequências para o resto do mundo. Então, a gente tem que ficar de olho nessa situação. E a China também tem mostrado desaceleração, ou seja, a China cresce fortemente, ela está desacelerando. Não a níveis preocupantes ainda, o governo tem feito muita coisa para evitar uma parada abrupta na economia, não é isso que o mercado acredita, mas também tem que se ficar de olho, porque Estados Unidos e China são países representativos no mundo, né? Eu não entendi aquela hora que você falou que tudo cresce e murcha, não entendi. Eu, inclusive, estava pensando em você. Você vai falar hoje? Não? Estou pressionando. Tá de pé que sou eu, cara. Gente, Brasil, olha o que tem acontecido. Os juros têm caído fortemente. Os juros do Tesouro, alguém tem título do Tesouro aqui? Aquele PCA 2035, 2045? Vocês já estão dando uma olhadinha como é que estão as taxas de juros? Estão felizes? As taxas caíram muito. Isso deve estar dando uma rentabilidade. Gente, quem comprou um título, eu fiz uma continha outro dia, quem comprou um título do Tesouro IPCA 2045, no dia 17 de setembro, e vendeu em 17 de outubro, 30 dias depois, conseguiu uma rentabilidade ano de 263%. Excelente. O que aconteceu? Não gostaram? 263. Gente, para você ter isso na poupança, você tem que ir e voltar umas 20 vidas, mais ou menos, aí para frente. Né? Quem que aproveitou isso? Quem sabe? E é muito simples isso, não é? Basta, obviamente, você ter a primeira aí, lição sobre o assunto. Remuneração das LCIs, LCAs, vem caindo. O que vem caindo? A LCI pagava 95, assessores 95, 96, por aí. Hoje paga o quê? 90, 92? 95, 96, 97% do CDI. Hoje paga em 90, 92% do CDI. Está caindo, né? A rentabilidade. Qual que é a alternativa? Se eu estou com juros muito baixos agora, gente, o que eu estou dando para vocês é uma ideia para vocês refletirem, não estou dando nenhuma indicação, nenhuma sugestão, para vocês refletirem o que vocês podem fazer daqui já virando o ano. Enquanto nós temos taxas de juros muito baixas, uma alternativa, pela diversificação, vale colocar um pouco em cada, sempre. Mas uma alternativa é a gente pensar em fundos multimercados que remuneram bem
para que, quando voltar a subir a taxa de juros, como disse o Arthur, fundo imobiliário sobe e desce. Juros é a mesma coisa. Qualquer ativo do mercado financeiro sobe e desce. Fica no fundo multimercado, de repente, é uma opção, para quando as taxas de juros voltarem a subir, vocês irem para esses fundos. Porque, no momento 2, vão voltar a cair. É nessas oportunidades que vocês conseguem essas rentabilidades que eu acabei de falar, né? Extraordinárias em prazo relativamente curto. Preciso de grana com liquidez para pagar uma conta, para aproveitar uma oportunidade, fundo de renda fixa, né? São fundos que rendem aí, basicamente, a taxa Selic, 6,5%, um pouquinho mais, talvez, né? 100 e quanto? 2, 104. Você tem liquidez e tem uma rentabilidade condizente, obviamente, com o prazo que você tem. Opa. Liquidez é importante para oportunidades na renda fixa ou renda variável. O título do Tesouro, há um mês atrás, estava, esse 2045, 5,93. Hoje está abaixo de 5,20. É por isso que ele proporcionou esses 260%. Quem acompanha o Tesouro sabe do que eu estou falando. Depois o Júnior vai fazer um convite para vocês, quem não entende, passar a entender. E também na Bolsa de Valores, assim como ações de fundo imobiliário. Eu preciso ter dinheiro na mão para ter a possibilidade de comprar quando abre grandes chances para mim. Bolsa de Valores. O Brasil está andando para trás há anos, né? O PIB brasileiro está negativo há anos. A expectativa é de um crescimento a partir do ano que vem. Talvez até esse ano já apresentemos algum crescimento. Ou seja, qualquer coisa que o novo governo, independente de quem seja, faça, se ele fizer minimamente uma lição de casa, economicamente falando, né? O ministro da Fazenda é um cara, parece bastante habilitado para isso, minimamente ele vai fazer com que dê continuidade na diminuição do desemprego, gerando mais riqueza e maior consumo para a economia girar. Consequentemente, as empresas vão ganhar mais dinheiro. Quem é acionista das empresas ganha dinheiro. Isso serve para os fundos imobiliários também. Juros baixos, 6,5% ao ano. Não há expectativa de aumento de taxa de juros para esse ano. A expectativa que o mercado fala é que a taxa de juros, a taxa Selic, que hoje está em 6,5%, vá para alguma coisa de 8% no segundo semestre de 2019. Mas nós vamos ter que ver como é que está caminhando a economia, porque isso pode ser um pouco para cima ou um pouco para baixo. Mas não há expectativa agora. Enquanto não há juros interessantes, tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, ele pula para a renda variável. E aí a gente entra na oferta e procura. Muita gente querendo comprar esse produto, o preço sobe ou cai? Sobe, né? É a oferta e a procura. É esse movimento que o brasileiro está vendo e principalmente o estrangeiro está vendo. O volume de Bolsa de Valores, gente, vinha com 8 bilhões diários. Nós batemos aí no ápice dessa questão das eleições 25 bilhões. Está mantendo uma média aí de 12, 15 bilhões de reais. Isso significa gente entrando na Bolsa de Valores, brasileiros e estrangeiros. Fiz uma analogia aqui da situação do Brasil hoje. Reservas cambiais. É quanto dinheiro tem em dólares para enfrentar qualquer problema, qualquer ataque econômico, qualquer ataque, crise, né? Lá de fora. Hoje nós temos 380 bilhões de dólares. Quando nós estávamos saindo da última crise, 2003, né? Nós vimos uma crise desde 98 até 2002, um monte de coisa acontecendo, basicamente, em resumo, falta de confiança, a mesma coisa que nós temos até agora há pouco. Naquela época, nós tínhamos 37 bilhões de reservas. Hoje nós temos 10 vezes mais. Por que isso é importante? Porque isso nos blinda. Não é que nós ficamos aí numa ilha e que não podemos ser atacados,
mas nos blinda razoavelmente bem para qualquer ataque especulativo que nós venhamos enfrentar por um problema no exterior. Não é indicação e nem sugestão, mas se a gente pensa que a economia vai crescer, né? Se vai ter mais emprego, o pessoal vai ganhar mais grana, quem está empregado não vai ter medo de perder emprego, e ele vai voltar a consumir, a gente tem que olhar entre vários setores, esses setores aqui: construção civil, varejo, siderurgia, agronegócio e petróleo. Vocês concordam comigo, gente? Sim. Fica de olho nas privatizações e fica de olho nos IPOs. O que é isso? Abertura de capital. Ou seja, muita empresa vai abrir capital. Ou seja, vai lançar ações na Bolsa de Valores. Fica de olho, porque pode entrar aí, certamente vai aparecer boas empresas, grandes empresas, que vai ser legal a gente ser sócio delas para poder se beneficiar do lucro dessas empresas, ok? Vou mostrar para vocês 3 cenários. No cenário otimista, estima-se que o PIB, isso eu peguei a colaboração da assessoria de investimentos da corretora, de onde eu peguei esses dados. Estima-se que o PIB, que é a reunião de todos os bens e serviços, tudo que o país produz, seja, no cenário otimista, em 2019, entre 3% e 4%. No cenário pessimista, entre 0% e 1%. E no cenário base, ou seja, vamos com calma, né? Entre 1,5% e 2,5%. O dólar, no otimista, entre 3,5% e 3,70%. Base, 3,70 a 4%. E no pessimista, 4,50 a 5%. A inflação, 4,20%. No base, 4,25% e no pessimista, 5%. Só que o 5% é que foge daquilo que o governo coloca como uma meta. Juros no final de 2019, taxa Selic, que hoje é 6,5%. No otimista, entre 7,5% e 8,5%. No base, entre 8% e 9%. E no cenário pessimista, entre 10% e 11%. E a Bolsa de Valores, quanto estaria em pontos no final de 2019 no cenário otimista? Entre 120 e 130 mil. Quanto que está a Bolsa? 80 aí? 9. Tendo 89 mil pontos hoje. No cenário pessimista, entre 75 mil e 85 mil. E no cenário base 105 a 115 mil. Por que isso é importante, gente? Porque é o norte que nós temos que olhar para ver os nossos investimentos, né? Isso, obviamente, vai mudando mês a mês, a cada pesquisa, mas a gente tem que ter um norte. O que eu vou fazer com o meu dinheiro em 2019? Será que naquilo que eu estou investindo agora é o ideal? Ou será que eu tenho que reestruturar? Quem tem conhecimento suficiente já, tem que parar agora, na virada do ano. Não porque está virando o ano, mas porque nós estamos mudando o governo. Nós estamos com uma equipe econômica diferente, com planos diferentes, com uma casa legislativa diferente. Eu tenho que avaliar quais são as perspectivas. Se eu conseguir fazer isso sozinho, para lá 10 minutos, dá uma olhada na sua carteira e reavalia se vale a pena continuar ou mudar alguma coisa. Não tenho tanto conhecimento. É imprescindível que vocês agora falem com o assessor de investimento de vocês, troquem uma ideia, né? Ninguém é dono da razão, mas a soma de duas cabeças certamente podem dar uma direção melhor para vocês e, obviamente, isso vai sendo reavaliado a cada passo que o novo governo der. Tranquilo, gente? Está complicado? Não? Escutou? Daqui a pouco ele vai vir aqui e falar, ninguém entendeu nada. Cenário da Bolsa. Vimos agora o cenário otimista aqui, 120, 130, o pessimista e o básico. Gente, vocês querem que eu dê a minha opinião pessoal sobre isso? Sim. Não posso, porque o Moreira vai ficar me criticando amanhã no escritório. Eu não sou
naquele quadro aqui, eu não sou isso daqui, mas eu acho que é melhor que isso daqui. Eu acho que bolsa é melhor, eu acho que dólar é menor, cai mais, e taxa de juros. É difícil falar em taxa de juros, porque vai depender muito das aprovações no Congresso, de previdência, de um monte de coisa que tem que aprovar, para que dê uma direção para o Banco Central, e o Banco Central tem uma possibilidade, enfim, bastante razoável de se tornar independente. Independente é o Banco Central tomar as atitudes que ele quiser, e não recebe ordem do governo, como é o Banco Central americano. Né? Nós estamos a caminho disso. Depois de muitos anos, parece que isso voltou em pauta bastante firme. Então, depende de como andar o governo, o Banco Central vai falar, opa, vou subir o juros mais rápido ou não. Né? Então, assim, depende muito disso. Mas o cenário agora, que é muito abstrato, né? Muito fraco para a gente ainda tomar qualquer ideia definitiva, não me parece que o Banco Central vai aumentar os juros antes dessa expectativa de final de 2019. E também não deve arrepiar muito na alta que eventualmente venha a ter. A Gol subiu de 2016 a outubro de 2018, 1.600%. Quem investiu 12 mil reais, hoje teria 204 mil reais. Quem investiu na Uzi Minas, mesma época, que é 2016 até agora, hoje, 1.100%. Quem investiu 8.500, teria 102 mil reais. Quem investiu na Magazine Luiza, mesmo período, 16.000%. 2 anos, gente. 2 anos e meio, vai. Quem investiu 25 mil reais teria hoje 4 milhões de reais. Eu gosto de mostrar sempre isso é fato, isso é verdade, não é óbvio. Eu gosto sempre de mostrar isso por 2 razões. Uma, porque existem fatos como esse. Agora, como é que eu vou saber? Eu falo assim, não é para ficar focado nisso. O que é importante é que vocês participem da renda variável, como participa o americano e o europeu, que são países mais desenvolvidos do que nós, na renda variável. E não fiquem 90%, 95% ou 100% só na renda fixa. Diversifiquem. E na contrapartida, regularidade. Porque assim, como é que eu vou acertar o olho da mosca? É difícil, né? Agora, se eu comprar regularmente, pode ser que eu não pegue 16.000%, mas certamente eu vou pegar um percentual bastante razoável, que vai ser imensamente superior a qualquer aplicação de renda fixa. Agora, tem muita gente que fala, Braz, mas ó, já subiu 110% o Bovespa em 2 anos. 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Quanto subiu da última crise, 2003 até 2008? Pico de baixo e pico de cima. 778%. Ok? Gente, eu não sei, nós não sabemos se a Bolsa vai continuar subindo, que papel vai subir. Dá para saber, é difícil, né? Dá para a gente fazer uma boa carteira diversificada. Se eu acreditar na economia, eu tenho que ir para a renda variável. Se eu não acreditar, eu, de repente, deveria diminuir a aplicação em renda variável, mas também manter alguma regularidade. A questão é conhecer, para poder, amanhã, vocês falarem assim, caramba, meu vizinho conseguiu e eu não. Por que ele conseguiu? Porque ele atuou. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Vocês podiam estar em casa, né? Vocês estão atuando, que é um dos objetivos da Educom. Gente, obviamente vai ter trovoadas e dias maravilhosos. Ótimo. Quando tiver trovoadas, vibrem. Quando as ações caírem, vibrem. Se vocês estão comprando empresas boas, não se apegue o nome. Mas eu estou comprando Ambev, eu estou comprando, sei lá, Itaú, Bradesco, não se apega aos nomes. Se vocês acreditam nessas instituições, enquanto vocês estão formando o patrimônio, estão comprando, torçam para cair. Faz sentido isso?
Por quê? Eu vou comprar mais barato, tá certo? Então, não entre naquela neura que a grande maioria dos investidores ou das pessoas que investem no mercado de ações, o mercado caiu, as ações caíram, vira batata quente, quer logo se virar. Aquela pessoa que percebe, ela só está esperando pegar, como disse o Arthur aqui, a galinha morta. Tá certo? Então, assim, torçam até para que haja, né, alguns momentos de estresse, porque isso conta a favor de vocês e não contra vocês. Gente, tudo bem? Tranquilo? Vocês estão tristes? Não. Gente, vou chamar agora aqui. Nós tivemos o Arthur, um cara bem didático. Verdade ou não? O cara foi bem tranquilo, né? Sim. Aí vocês tiveram a possibilidade de me ver, um cara bonito também, mas não deram sorte com o terceiro palestrante. Fernando. Gente, Fernando é um dos assessores de investimentos, é extremamente capacitado naquilo que faz, assim como toda a equipe de assessoria, e eu pedi para que ele trouxesse hoje, nós pedimos do Bolso Forte, para que ele trouxesse hoje um case do sucesso, não como gestão, né? Mas como atividade, a relação, que eu falo até no curso, é extremamente importante que haja uma relação muito íntima, muito forte entre o investidor e o assessor de investimentos. E cada um, obviamente, escolhe aquele que é mais interessante para cada um. Obrigado, Brás. Tem bastante gente aqui antiga? De idade, você quer dizer? Não. Dia do Vocês estavam com saudade de mim? Fazia tempo que eu não vim aqui? Não? A maioria não, para te deixar mais tranquilo. Pararam de deixar eu vir aqui na frente e falaram que minhas piadas eram ruins. Isso pode. Problema de hoje. Bom, gente, vamos lá, rapidamente. A gente escolheu um case para trazer para cá. Eu quero, antes, justificar o porquê da gente ter escolhido esse case. Primeiro ponto, o perfil do cliente vai bem de encontro à maioria dos clientes que investem lá com a gente. Segundo ponto, ele teve uma aderência bastante grande a praticamente quase todos os produtos que a gente falou aqui, produtos financeiros. Ele investiu em praticamente todos, tá? E terceiro motivo, eu vou me lembrando de mais depois, mas terceiro motivo principal, ele sempre foi extremamente aberto às conversas. Embora ele tivesse muitas crenças limitantes, né, que dificultassem a saída de um banco para iniciar numa corretora, ele tinha muito medo, ele sempre foi muito aberto a tudo que a gente falava. Então, isso deu um resultado bastante positivo. Bom, vamos lá. É um homem, 66 anos, casado, ele é aposentado, embora ele ainda tenha uma participação pequena, uma atuação pequena numa incorporadora que ele tem, que ele é sócio, mas não depende mais disso para viver. E tem filhos independentes. Os filhos deles já não dependem mais do dinheiro dele nem nada, já são independentes. E o motivo principal, que inclusive veio a calhar com a apresentação de hoje, ele chegou lá no escritório com concentração em imóveis. Chegou lá pra gente para abrir a vida dele e 99% do dinheiro dele estava todo investido em imóveis. Cerca de, eu não lembro agora se eram 13 ou 15 imóveis. Tá? Bom, aí vendeu sobrou um dinheiro na mão dele e ele quis começar a testar outras coisas. Tá? Então, vamos lá. Ele fez uma venda de um imóvel no valor de 2 milhões. E nas primeiras conversas, óbvio que sempre tem o receio, né, de, vou começar numa corretora. Então, eu sempre trago a mesma analogia para os meus clientes. Você não consegue enxergar a diferença de um carro a 120 por hora e de um carro a 80 por hora se você estiver na beira da estrada. Você só enxerga essa diferença se você vê os dois carros lado a lado andando ao mesmo tempo. Né? Então,
Como ele ainda estava muito receoso, eu falei, faz o seguinte, deixa